Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Veremos uma história belíssima de um cego que tem olhos no coração, um cego que vê com o coração. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um cego à beira do caminho, pedindo esmolas. Que situação! Além de cego, marginalizado e pedindo esmolas. E vamos perceber que no final o cego não estará sentado, estará de pé, seguindo a Jesus e louvando a Deus. É isso que acontece quando Jesus atravessa a nossa vida. Este cego que não tem nome, sou eu, és tu. No Evangelho de São Marcos, ele terá o nome Bartimeu. Bar significa filho, Timeu, filho de Timeu. Mesmo chamado Bartimeu, ainda era anônimo. É como se eu dissesse com alguém: é filho de João, é filho de Pedro, ou seja, é um homem que não tem uma identidade. E aquele homem está ali sentado, mendigando, era expert em pedir, e nos diz o texto que, ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo, já que ele não via, ouvia. Ouvindo a multidão passar. A fé vem pelo ouvido, diz São Paulo. Veja bem, esse cego que é privado de luz, privado de liberdade, esse cego que tem uma cegueira, digamos, física, que se encontra numa triste situação, que está num estado profundo de escravidão e dependência, ele vai aproveitar uma oportunidade única. É a última vez que Jesus está passando por Jericó, se dirigindo a Jerusalém, e na mesma semana Jesus será preso, será julgado, condenado e crucificado. E aquele homem aproveita a oportunidade. E ele pergunta: o que está acontecendo? E disseram-lhe que era Jesus Nazareno que estava passando por ali. Provavelmente ele já ouvira falar que Jesus curou leprosos, levantou aleijados,
curou cegos, e ele disse: com certeza é o filho de Davi, é o Messias, pois de Davi viria a descendência, viria o Messias. E naquele momento, o cego Bartimeu, que de cego não tem nada, cego, na verdade, são os fariseus, os escribas e os doutores da lei. Ele deixa de pedir esmolas, de mendigar moedas e mendiga a Cristo. Ele grita por Cristo, ele clama por aquele que é a verdadeira riqueza. Ele não quer mais dinheiro, ele não quer nada que venha preencher apenas a sua necessidade física. Ele procura algo imenso, algo grandioso. Por isso que esse cego somos nós, que temos uma condição também de pessoas limitadas, de pessoas que têm suas carências, suas cegueiras e necessidades. E ele grita: Filho de Davi, tem piedade de mim. Quando Jesus passa por perto dele, ele reconhece a sua situação de miséria, de dependência e escravidão. A passagem de Jesus na vida de alguém é transformadora. E naquele momento ele se arrisca e grita: Filho de Davi, tem piedade de mim. E nos diz o texto que as pessoas iam na frente e mandavam que ele ficasse calado. Ou seja, havia a multidão, um obstáculo que tentava silenciá-lo. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Se tem uma coisa que Jesus ouve, é o nosso clamor, é o nosso grito. Não pare de clamar, de buscar a Jesus. Não importa o número da multidão que se levanta, ele vai reconhecer a tua voz. Uma das características daquele cego é que ele era um homem de atitude. Era cego, mendigo, mas ele tinha, como Santa Teresa diz, uma determinada determinação. Ele não fica esperando que Jesus venha até ele. Ele não estava na agenda de Jesus, mas ele entrou na agenda do Mestre. As suas atitudes revelam muito mais de você do que as suas palavras. E Deus intervém quando você se determina. Ele é cego, mas ele vê com o coração. Ele encontrou barreiras erguidas, que na verdade é a multidão. Ele encontrou adversários, mas ele gritou: Senhor, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Ele calou as vozes. Aquela multidão tentava intimidá-lo, como também tentou intimidar Zaqueu, a tal ponto que ele subiu numa árvore. E naquele momento, Zaqueu percebeu que a multidão era menor do que ele. A multidão também tentou impedir aquela mulher que sofria um fluxo de sangue há 12 anos. Tentou impedir que ela se aproximasse de Jesus, mas ela se lançou aos pés de Jesus por trás, a ponto de Jesus dizer: alguém me tocou. E os discípulos diziam: mas como no meio de tanta gente? É um toque diferente, é o toque da fé. E Jesus se sente tocado por aquela mulher, como também se sentiu tocado por aquele homem, por aquele cego. Jesus estava caminhando e nos diz o texto que Jesus parou. No meio de todas aquelas pessoas, o foco de Jesus é aquele cego que vê o Mestre com o coração.
sempre haverá uma multidão querendo te calar. Sempre há pessoas que vão te dizer: não é para ti, tu não tens condições, você não dará conta. Silencie estas vozes. Silencia-as. Olhe para Cristo. Grite por Ele. Enfrente a multidão. Insista. Persista. Mesmo que você se ache à beira do caminho. Mesmo que você se ache mendigo e pobre, não só materialmente, mas no sentido até psíquico. Jesus, ele não quer curar apenas o teu corpo. Jesus fez ali 3 curas naquele homem. A cura física, da saúde corporal, curou a cegueira daquele homem. Jesus restaurou também aquele homem no sentido até econômico. Ele deixou de ser, digamos, mendigo e tornou-se um homem forte, que caminha, que anda e que pode trabalhar, mas a cura maior daquele homem foi a cura espiritual. A tua fé te salvou. Que belo, amados irmãos e irmãs. A tua fé, veja bem como nosso Senhor enfatizou a determinação daquele homem. Agora a fé em quem? Em Cristo. Não a fé nele, não se trata de autoajuda, mas a fé em Cristo. Sim, amados irmãos e irmãs, que nós hoje possamos gritar, clamar pelo Senhor, mesmo que a tua vida esteja obscurecida, mesmo que tu te sintas à beira do caminho, peça a nosso Senhor para curar a tua cegueira espiritual. Peça a nosso Senhor para que tu possas ouvir a sua palavra e inclinar o ouvido do teu coração para a voz do Mestre que diz: eu quero que tu vejas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.